Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a proposta de redação do Enem 2024. Falou muito sobre a questão da herança do povo africano. Então a gente vai analisar um pouquinho isso aqui. Basicamente, o que eu vou analisar aqui com vocês é os modelos de repertório sociocultural, né, que poderiam ser usados num tema como esse, que é um tema muito rico, um tema realmente bastante abrangente e muito legal. Muito, muito, muito bacana mesmo. Tá? Então, eu vou primeiro falar aqui, destacar primeiro alguns pontos, como o título em si, pegar alguns textos complementares que estão aqui e poder então analisar com calma tudo isso. Beleza? Destacando que aqui é uma análise basicamente sociocultural, é uma análise sociológica, né? É uma análise sobre o repertório sociocultural. Eu não sou professor de redação, eu não vou analisar aqui as classificações semânticas, nem basicamente a estrutura do texto, nada disso. A minha análise aqui, o ponto central aqui é verificar como do ponto de vista sociocultural você poderia explanar, desenvolver, né, esse tema de uma maneira mais adequada, né? É muito nesse sentido. Beleza? Então nós temos aqui o título que fala assim, né? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Tá? Então, falar sobre a herança africana, primeiro ponto, é um tema muito ligado ao que é a sociologia, porque a sociologia ela trabalha muito com essa parte da cultura, especificamente o tema que é ligado à antropologia, os modelos antropológicos, os princípios, as ideias de caráter antropológico, que é a ciência que estuda a cultura. Beleza? Então está se falando aqui sobre herança. E um dos primeiros textos, né, aqui complementares, fala justamente sobre essa questão da herança, né? E aí, ao falar sobre herança, estamos mencionando aqui os modelos, né, culturais, tá? As tradições, os costumes, né, que um povo ele deixa como legado dentro de uma sociedade, dentro do meio social. E é muito interessante e é importante frisar isso, por quê? Porque, na verdade, como a nossa estrutura é de uma sociedade miscigenada, como onde você tem muito a questão, principalmente do sincretismo religioso, aonde é muito comum você encontrar, por exemplo, religiões de matriz africana dentro de uma perspectiva com a Igreja Católica, por exemplo, né, isso é uma coisa muito forte. Né? Até mesmo dentro de outras religiões, dentro, por exemplo, do modelo de culto de igrejas evangélicas, onde usam alguns modelos da própria tradição da herança africana. Né? Então tu vai perceber que o modelo ele é extremamente rico, a herança cultural parte muito desse aspecto. Tá? E aí tem uma dificuldade, porque quando se fala muitas vezes sobre herança africana, frequentemente há uma ideia pejorativa e ruim. Né? Aí nós estamos diante de uma visão preconceituosa, etnocêntrica, né? Então vamos entender aqui, já falei isso para os meus amigos alunos, para os meus alunos de uma maneira geral, que quando se fala, por exemplo, de etnocentrismo, é julgar a cultura do outro a partir da sua, né? Como na verdade alguns grupos culturais aqui no Brasil sempre foram muito desvalorizados, como o africano e o indígena, né? No caso, os povos indígenas, de uma maneira geral, né, tudo ligado a eles sempre tinha um sentido ruim e negativo. Tá? E aí a gente lembra, por exemplo, no caso aqui do segundo texto, que é bem interessante, que fala sobre as culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas aos campos do folclore, com o propósito de confiná-las ao gueto fossibilizado na memória. Gueto. Estamos falando de espaços, de locais fechados, né, excluídos, parte disso. Então já volta aquela ideia do preconceito em cima da tradição africana, da herança africana como algo ruim e negativo, né, excluídos dentro de guetos. O próprio texto fala sobre isso. Aí diz aqui, por exemplo, folclorizar. Nesse caso, é reduzir uma cultura a um conjunto de representações estereotipadas. Vamos lá. Eu falava muito isso para os meus alunos sobre essa questão do estereótipo. Estereótipo é rotular. Estereótipo é excluir, é marginalizar um grupo. Ou então é considerar, por exemplo, aquela ideia de que, olha, esse grupo só faz esse tipo de coisa. Ah,
esse grupo ele só tem essa característica, né? Você está o quê? Estereotipando, que não é a mesma coisa que estigmatizar. Quando se fala de estigma, estamos falando muito mais de um modelo de um preconceito do ponto de vista físico, biológico. Muitas vezes tem a ideia, por exemplo, das pessoas que têm uma deficiência e elas acabam sendo estigmatizadas. É diferente no caso aqui, porque quando se fala de cultura, de grupos étnicos, no caso aqui da cultura africana, grupo étnico africano, estão falando de estereótipos. Estereotipar é rotular, é marcar de maneira negativa. Então, a ideia do folclore como uma coisa, como um gueto, uma coisa ali da exclusão, ficar naquele meio, não olhar, por exemplo, a cultura africana como um processo que dê uma série de benefícios para a nossa sociedade. Assim como, Nelson, por exemplo, o antropólogo Darcy Ribeiro, ele mencionava que a metalurgia, né, ela veio para o Brasil por intermédio dos africanos, dos povos africanos, a metalurgia. Por exemplo, a nossa culinária, boa parte da nossa culinária, que ela tem uma base africana incrível, muito rica em ferro, sabe? Um exemplo bem claro desses processos, você tem muitas culinárias ligadas a isso, né? Principalmente na região Nordeste, Norte, tu tem muito isso. Então você tem ali a questão da culinária, a gente pode mencionar, por exemplo, a questão religiosa, os cultos de matriz africana que tiveram uma relação muito forte com a Igreja Católica, a ideia do vínculo, os vínculos entre os santos católicos com os orixás, isso era muito forte, tu tem muito essa situação, muito essa característica, né? Então, tu vai verificar, na verdade, que esses modelos, eles se estabelecem, eles se estendem, né? A maneira de falar, né? Algumas expressões que vêm muito do dialeto banto, tá? Que era justamente os modelos dialéticos, por exemplo, africanos. Então, tu tem muito essa ideia da herança, é muito forte, tá? Por exemplo, a festa de Nossa Senhora de Nazaré, né, em Belém do Pará, onde se usa muito a fitinha de Nossa Senhora de Nazaré, na verdade foi tirado isso, que é de um modelo lá na festa de Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia, né? Porque tem muito a ver com a ideia da festa, por exemplo, ligada à matriz africana, das religiões africanas. Tá? Então a ideia, por exemplo, do sincretismo religioso é muito forte, né? A culinária, né, a metalurgia que veio para cá, né? A gente vai verificar o próprio Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, ele vai ser o primeiro autor a falar bem do mestiço, no caso brasileiro, e falar do negro, falar bem do negro, dizer que o negro ele vai trazer, por exemplo, uma herança para uma herança física, biológica, né? Ele fala muito, e também cultural, muito forte, muito significativa para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira. Então ele fala bem sobre isso, Gilberto Freire, no seu livro Casa Grande Senzala, né? Então, a gente pode dizer, na verdade, que esses modelos da herança, eles têm um aspecto muito positivo. Entretanto, isso foi tudo estereotipado, marginalizado. Porque pode verificar que tudo ligado ao negro, né, logo depois, principalmente depois do fim da escravidão, se criou um projeto, literalmente, de transformar os grupos negros em grupos marginalizados, excluídos. Por exemplo, acabou a escravidão, entretanto, o racismo continuou. Quem fala isso é um outro sociólogo também, o Flores de Fernandes, né, que ele fala justamente sobre a condição do negro pós-escravidão. Isso é uma coisa que eu falei, abordei bastante com os meus alunos. Né. Ele tem até uma frase bastante curiosa, que tem muito a ver com o racismo aqui do Brasil, que diz assim, que o brasileiro tem preconceito de ser preconceituoso. Né. Quer dizer, o nosso racismo, ele não é na cara, ele é cheio de nuances, de voltas, mas ele não é direto como o racismo norte-americano, é o que é chamado de racismo velado, e que aqui no Brasil se usou um outro termo, é um outro termo que é usado agora, que é chamado de racismo estrutural, tá? E tem o Eduardo Almeida, que fala também sobre isso também, tá? Então tu vai perceber, na verdade, que é um tema muito amplo, né? Inclusive no texto 4, né, que nós temos aqui, o texto complementar, fala justamente, que diz aqui, a história afro-brasileira nas escolas, professoras comentavam avanços e dificuldades. As aulas sobre a escravidão eram motivo de vergonha para uma professora quando ela estudava em uma escola municipal da Zona Sul de São Paulo. Era o meu pior
momento na escola. Lembra a ex-aluna, naquela época a história da população negra no Brasil era reduzido ao horror do período escravocrata. Ou seja, não se falava somente da ideia da escravidão. Mas quais eram os benefícios? Qual foram, por exemplo, as heranças que o povo africano trouxe? Sabe? Não se falava sobre isso. Qual foi os avanços, os modelos culturais que, em termos, por exemplo, da música, da própria literatura, que o povo africano trouxe? Não se falava sobre isso, não interessava. Era sempre o sentido de vergonha mesmo, porque é aquela situação, né? A gente não fala muito da escravidão porque para nós é vergonhoso isso. Como é vergonhoso para os alemães falar sobre nazismo. Tá? É a vergonha deles. Para a gente é a escravidão. Então a gente não tenta apagar essa parte da história porque tem sempre sentido ruim e negativo. Então tu vai perceber, na verdade, que em volta desse tema, a herança cultural, você tem um tema que ele é de sentido sociológico, de sentido antropológico, na questão, por exemplo, do conceito de cultura, a herança, que a herança, no caso, é a herança cultural, né? Lá vai a antropologia falando, abordando sobre isso, o etnocentrismo, que é quando você julga a cultura do outro a partir da sua, aí você tem um preconceito e a discriminação, preconceito é o que eu penso, discriminação é o que eu faço ou falo, tá entendendo? Tá? E dentro dessa perspectiva, você vai a ideia dos modelos estereotipados, a cultura africana, ela é estereotipada, ela é vista como negativa. Vamos lembrar que é comum ainda hoje, sempre que ao falar sobre as religiões africanas, usar aquela ideia da demonização das religiões africanas, né? Quer dizer, aquela coisa do demônio. Os Exus aqui no Brasil viraram demônios, né? Conseguiram fazer essas coisas absurdas. Né? Então há nesse caso, uma estereotipar os modelos culturais das matrizes africanas, né? Tanto o candomblé, que ele é totalmente africano, como a Umbanda, que ela é brasileira, mas tem uma matriz africana. Então é um tema lindo, cara, maravilhoso, mas é um tema que você tem que saber tem que saber o que é cultura, tem que ter noção de cultura, tem que saber o que é herança cultural, tem que saber o que é etnocentrismo, tem que saber o que é estereótipo, estereotipar, e os referenciais teóricos que eu mencionei aqui, desde Darcy Ribeiro, tá? O povo brasileiro, até Gilberto Freire, Casagrande Senzala, Floresta Fernandes, tá entendendo? Então tem autores que você poderia abordar perfeitamente do ponto de vista da referência, do referencial teórico aqui, tranquilo. Então um tema muito bom, muito legal, bacana, né? Não é muito interessante o aluno abordar só as questões negativas, é essa que é a questão. Tem o lado estereotipado, ruim sim, o problema é quando o cara só vai falar sobre isso, quando a questão não é essa. A questão é que você fale sobre a herança. Quer dizer, as contribuições positivas. Você pode até falar da questão, por exemplo, do estereótipo, do preconceito, em cima da cultura africana, da herança africana. Mas não é para dizer somente isso, assim, só tem o lado, a questão do racismo, tá? Tem gente que talvez vá muito para esse lado e não é bem assim. A gente tem que falar sobre a herança em si, as contribuições. A contribuição, por exemplo, na maneira de falar, na culinária, na literatura, na metalurgia, tem vários temas que podem ser destacados. Aí, meu irmão, tu tem que ter uma base de história, tu tem uma base de sociologia. Se você não tiver isso, meu amigo, fica difícil para você, tá? Então, gente, é isso. Essa é a análise que eu ia fazer aqui para vocês, tá? Foi um tema realmente muito legal, muito interessante, que venham outros assim também, né? Que de alguma maneira valoriza muito, principalmente ciências que são abordadas, né? Como a sociologia, né, e a história. Falou, pessoal, de ficar hoje por aqui. Um abraço, até mais.